Né, galera? Tranquilo, na boa. Aqui no Rio Grande do Sul, solzinho, fantástico, né? Tava muito frio de manhã. Bom, o vídeo de hoje vai ser quase que um prolongamento do vídeo que eu fiz anterior, né? E cujo título era "E daí não, eu quero falar". Pois bem, acontece que eu quero falar caiu no gosto das pessoas, muitas pessoas que assistiram do meu convívio, e a partir daí o eu quero falar trouxe a pergunta sobre a qualidade do que falar. Que afinal de contas, os fatos não existem mais. O que existe são teorias, teoria da conspiração. O que existe são discursos descolados da realidade. O STF tem um discurso, a Câmara tem outro, o Congresso, enfim, né? Os juízes de primeira instância, enfim, a impressão que dá, ou que tentaram me passar, né, é que tudo é um blá blá blá. Eu continuo dizendo que entre a realidade e a minha concepção sobre ela, há sim um discurso. Mas daí é dizer que todos os referenciais se perderam é muito perigoso. É muito perigoso. Cabe muito esse ideal de que a verdade não existe mais, cabe muito à extrema-direita, né? Porque daí a realidade é capturada, né, pelos discursos e então é perdido o norte, é perdido a noção de caminhos e, portanto, nós ficamos feito barata tontas. Bem, introdução grande. Mas aí eu fiquei pensando que toda a discussão, aquela discussão que quer um resultado intelectual, é preciso levar-se em conta que existem uma teoria e a ação, né? Ou seja, eu posso ter uma ação sem teoria? Posso, mas aí é como será um animal furioso, né? Que é pura ação, pura adrenalina, pura força, puro movimento. É possível teoria sem prática? Sim, né? Tu pode ter elucubrações, pensamentos que no momento não se realizam, né? Mas que poderá se realizar na prática assim que for necessário. Mas a pergunta principal é: teoria. Nós, que não queremos ser pura ação, agimos levando em conta teorias. Quando queremos um resultado intelectual, um resultado de qualidade. Mas o que é teoria? Bem, vamos. Primeira resposta é uma negativa. Teoria não é mera opinião. Teoria não é mera opinião. Percebe? A teoria tem uma densidade maior. A teoria ela tem problema, ela tem evidência, ela tem pergunta, ela tem hipótese, ela tem axiomas. Então, não é uma coisa qualquer, não é um movimento mental qualquer, não é um enrolation, né? Portanto, não é uma teoria, não é a manifestação pura e simples do que? De uma ideologia, né? Então, veja, para que nós possamos discutir com produtividade, e aqui produtividade seria uma produtividade no sentido de crescimento intelectual, nós não podemos divagar muito, né?
A teoria, ela parte de axiomas, eu vou falar rapidamente, né? Axiomas que são premissas, são afirmações que, por serem óbvias, não são questionáveis. Por exemplo, a pedra cai, eu posso partir desse axioma, né? Que a política deve ser justa, eu posso partir como se fosse sendo um axioma, né? Uma política injusta não é uma política desejável. Nós temos que ter hipóteses. Em quais e tais situações ela será justa, ela será injusta? Partindo dessas questões, nós chegaremos a determinadas conclusões. A essas conclusões, nós manteremos o coração aberto para questionamentos, para perguntas. Então, uma teoria não parte do ar, ela não divaga muito, ela tem uma estrutura, como eu disse, o problema, a questão principal, as evidências, as perguntas, as hipóteses, os axiomas, e aqui eu dou um peso às perguntas. Tanto a teoria pergunta para as coisas que ela está se debruçando, quanto ela permite perguntas sobre ela, até sobre a sua própria validade. Então, não são verdades pré-prontas, uma teoria, nem é algo da minha imaginação. Mas eu digo tudo isso para que eu possa justificar a minha ideia de que nós devemos argumentar, discutir a realidade, discutir as coisas. Mas quando eu vou discutir as coisas, não que eu seja um cientista em 100%, mas é preciso que quando eu obre, quando eu faça, quando eu me movimente, quando eu pergunto, quando eu falo algo, quando eu faço alguma coisa, que eu tenha uma teoria que justifique as minhas ações. De tudo isso que eu falei, teoria, então, é toda essa construção intelectual que me dá sustento para a ação. Eu gosto de imaginar que teoria é como se fosse um armário cheio de gavetas em que toda a realidade, melhor, a realidade sobre a qual a teoria se debruça é colocado dentro dessas gavetas de maneira organizada. Né? Como os fatos não se modificam, o que eu posso modificar é o armário, é a teoria, é a estrutura teórica. Né? Então as teorias não são imutáveis, mas elas são construtos intelectuais que organizam a realidade. E, portanto, eu tenho que estar sempre preocupado com aquilo que estrutura a minha realidade. Quais são as teorias que me orientam? E eu estou dizendo tudo isso porque neste mundo de blá blá blás, neste mundo onde cada um pega uma verdade, a transforma num tacape, num bastão de beisebol e sai batendo nos outros, né? Neste mundo, nessa realidade brasileira, onde cada ideia é uma adaga em que eu furo o outro, né? É preciso que nós paremos um pouco, né? Nos centremos e repensemos o que organiza esse meu agir. Da onde eu estou tirando as minhas, abre aspas e fecha aspas, as minhas verdades, né? O que me move, o que me estrutura, o que aponta o norte para mim, o que tem dentro de mim, quais são as minhas reflexões, quais são as minhas teorias. E aqui não é exatamente uma teoria científica, evidente, porque não somos cientistas o tempo todo, como eu já disse, mas o que me orienta, quais são as leituras, quais são os artigos, da onde vêm essas informações. E aí nós vemos fica bastante evidente a diferença entre as pessoas que vão arguir com outras e jogam informações, jogam dados ou jogam perspectivas de mundo, né, sem nenhuma organização, né, e falam à medida dos seus interesses.
E se muda o interesse, muda a argumentação. Se muda o interlocutor, eu posso até mudar de ideia. Né? Então fica muito confuso. E a gente vê isso nas mídias, no Face, né? Nas conversas nos bares, né? Essa vontade de arguir com o outro como se cada argumento fosse uma pedra, né? Para destruir, derrubar o outro, mas não há uma pré-organização. Então, para nós, pessoas que queremos ter conversas saudáveis, nós que justificamos as nossas afirmações, nós temos que ser coerentes com as nossas reflexões, né? É preciso que nós não sejamos apenas ação, mas sejamos reflexão. Né? Porque tem alguma reflexão antes, tem preparo antes, tem uma organização mental antes. Então, eis aí uma boa dica que eu dou para quem queira ouvir a minha dica, que é repensar, organizar os seus axiomas, organizar os seus dados, as suas hipóteses, né? Pode brincar de fazer perguntas para si mesmo, para ver se sua teoria é consistente, né? Evitar discussões sem sentido, porque se eu sou um cara organizado e vou discutir com outra pessoa que é pura ação, que não tem uma organização mental, que não tem uma pré-reflexão, ela vai começar a jogar argumentos, jogar, e é muito interessante, jogam argumentos sem necessariamente ter uma lógica, né? Então aquelas coisas que esses argumentos vão batendo, e quando vê, né, nós estamos nos irritando e perdendo um tempo que é precioso. Então fica aqui a dica, né? Qual a teoria que justifica as nossas ações? Qual a teoria que justifica os nossos argumentos? Pensemos mais de uma vez sobre os nossos argumentos, sobre as nossas convicções, para que sejamos coerentes e não caiamos no blá, 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 não caiamos naquela disputa argumentativa onde um agride o outro, atira pedradas verbais a fim de machucar, a fim de vencer pela força bruta, mesmo que uma força bruta verbal. Então, fica aí a dica. Até a próxima.